porque é necessário que as pessoas tenham, talvez, se eu pudesse usar uma palavra para isso, mais empatia em relação ao outro. Principalmente na hora de você tentar entender o que o outro está passando. Eu acho que um dos maiores erros das pessoas ao tratar da depressão é justamente olhar e tratar com desdém. É um dos maiores erros que eu acredito quando você não percebe o que o outro está passando ali. Você menospreza o que o outro está passando ali. E isso, infelizmente, ainda é algo recorrente na nossa sociedade. Muitos casos acontecem de famílias tratarem com desdém. Então isso é um ponto complicado, porque é necessário que as pessoas tenham, talvez, se eu pudesse usar uma palavra para isso, mais empatia em relação ao outro. Principalmente na hora de você tentar entender o que o outro está passando, o que o outro está sofrendo ali naquele momento. O que é a depressão? Procure entender, ao invés de julgar, procure entender, procure aprender, procure estudar, procure entender melhor qual que é a sensação do outro ao sentir nesse estado. Eu acho que no momento que a gente se abre para isso, fica muito mais fácil entender e fica muito mais fácil tratar desse problema. E outro erro também é muitas vezes a própria pessoa menosprezar o que ela está sentindo, como se fosse uma coisa muito simples ou como se fosse algo que, eu estou sendo dramático, isso acontece muitas vezes. Eu estou à toa, isso costuma acontecer demais, especialmente essa palavra em particular. Então, quando a gente menospreza aquilo que a gente está sentindo, a gente está camuflando um problema e esse problema vai tomar dimensões cada vez maiores e esse é outro erro gravíssimo ao tratar, não só da depressão, mas de qualquer outra doença mental, se a gente fosse pensar assim, de qualquer outro sofrimento que a gente estiver passando. Então, todos esses, na verdade, se a gente fosse pensar todas as patologias que a gente conhece hoje em dia, psíquicas, mentais, né? Se a gente fosse pensar em todas essas patologias, no momento que a gente menospreza elas e a força que ela pode tomar com a pessoa e com as pessoas em volta, a gente está tentando camuflar um problema que é evidente. Então, acredito que no momento que a gente pare de camuflar e comece a prestar atenção e trate isso como uma necessidade, né, de se falar, uma quebra de tabu, e ao mesmo tempo a gente trate como um problema de saúde, aí a gente consegue trazer uma abordagem muito mais saudável e muito mais abrangente e acolhedora do que algumas situações que a gente acaba passando no dia a dia. E isso é tudo por hoje. Meu nome é Arthur Guzmão, atuante na Proclin, psicólogo atuante na Proclin. E eu queria agradecer muito a atenção de vocês e lembrar que não hesitem em procurar ajuda caso precisarem. E é isso, até a próxima.